Compre seu Windows 10 Pro original na GVGMall. Basta acessar o link da descrição, clicar em Compre Agora, fazer o seu login, a continuidade com a compra e aplicar o cupom PC25 para ganhar até 25% de desconto. Agora é só clicar em enviar o pedido e escolher o método de pagamento. Pronto, a sua compra foi concluída. Agora é só pegar a chave dentro da plataforma, clicar no menu Iniciar, Configurações, Atualização e Segurança e na aba Ativação deixar o seu Windows original com a chave da GVGMall. Através do mesmo processo você também pode adquirir a chave do Office e também jogos da Steam, o Play, Origin e cartões pré-pagos da Xbox e PSN. Não perca tempo, links na descrição. E aí, tudo bem? Aqui é o Fabrício do canal PC do Fafá e no vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre os novos processadores Ryzen que foram lançados atualmente, especialmente graças a um monte de pessoas me perguntando. A gente vai trocar uma ideia aqui sobre o Ryzen 5500, beleza? Normalmente quando vocês me pedem muita informação aqui sobre algum hardware, eu faço questão de fazer um vídeo mais rápido possível, beleza? E no vídeo de hoje a gente vai fazer uma análise técnica com base no que a gente tem de conteúdo na internet e também com base nas especificações técnicas desse processador e também de valor de mercado, beleza? Depois a gente pode trazer esse processador no canal e fazer uma análise prática, fazer um teste aqui na íntegra para a gente ver, né, a real diferença das impressões com a prática. Isso já aconteceu com vários processadores aqui no canal, beleza? Inclusive isso já aconteceu com vários processadores aqui no canal, beleza? De eu pegar e fazer análise técnica e na análise técnica eu concluí uma coisa e quando a gente pega na prática a gente descobre muitas outras coisas que a análise técnica não cobre ou que às vezes vários vídeos de conteúdo no YouTube acabam não mostrando na prática, beleza? O que é importante a gente falar no nosso vídeo? Principalmente a questão da concorrência, galera. A AMD, por exemplo, lançou alguns Ryzen da arquitetura Zen 2, que é da linha 4000, cara, que é o 4100, o Ryzen 4500 e o 4600G. E além dos 5500 que a gente vai falar nesse vídeo, a gente tem o lançamento do Ryzen 5600 e do 5700X, tá bom? A gente também tem um anúncio de um processador Ryzen que vai ser o 5800X 3D, que vai ser um processador mais forte para brigar aí com os Core 9. O que acontece, né, é que a AMD tá perdendo uma certa fatia do mercado para a Nvidia e ela não quer ficar para trás. Então, para fazer uma análise bem legal, né, já que vocês estão falando muito do 5500X, a gente vai analisar hoje dois mercados. Primeiro, o mercado chinês, que é o mercado que a gente trabalha mais aqui no Brasil, e depois esse processador em relação ao mercado brasileiro, tá bom? O mercado chinês, pouca gente passa essa visão, né? Aqui nos canais de hardware geral, a gente tem muita visão do mercado brasileiro. Mas a gente não pode desconsiderar que as importações hoje estão muito fortes aqui no Brasil, trazendo muitas possibilidades para nós, né? E esse aqui é o nosso amiguinho, o Ryzen 5500, um processador que hoje aqui no Brasil a gente encontra a R$ 999 na Terabyte, né? Se você comprar à vista, se comprar parcelado, sobe o preço, com 36 meses de garantia. Realmente eles estão mandando muito bem dar essa garantia, porque processador é uma parada que não queima, cara. Então assim, pouca gente mesmo, pouquíssimas pessoas provavelmente vão usar essa garantia, mas é bom saber que ela existe, né? Um detalhe é que o Ryzen 5500 é um processador ainda da arquitetura Zen 3, né? A gente já tem a AMD falando sobre lançar uma nova arquitetura, os processadores da linha 6000, os Ryzen, que vão mudar o socket, que é aquele encaixe que a gente tem nas placas-mães, mas a AMD ainda nessa altura do campeonato, né, resolveu lançar mais algumas versões para os processadores compatíveis com socket M4, já tem 11 anos no mercado, só para você ter uma ideia, né? Isso é muito bom para quem tem placa-mãe AMD, né, que você não precisa de ficar trocando a placa nem nada, só troca o processador. As principais características dos Ryzen 5 5500 é que ele é um processador de 6 núcleos e 12 threads. Parece bastante, né, com a especificação do Ryzen 5600X. Ele tem um clock boost que vai até 4.2 GHz. Ele também é um processador que pega overclock, então você pode subir mais a frequência dele em cada núcleo. Aí vai depender do silício aí do processador, né? Se tiver um processador com silício melhor, ele pega mais overclock. Se for um silício um pouquinho inferior, ele vai pegar menos. Um TDP de 65 watts, que é um TDP padrão, e a gente tem um cache L3 aqui de 16 megabytes, beleza? Se a gente comparar ele com a especificação do Ryzen 5 5600X, que é um processador já consolidado no mercado e que a gente já tem bastante referência sobre ele, a gente vai ver que ele tem 6 núcleos, 12 threads. O 5600X tem um clock boost base de até 4.6 GHz,
né? A gente tem alguns gigahertz a mais, né? E também ele é overclockável. A gente tem um cache L3 aqui de 32 megabytes e o TDP também de 65 watts. Então as duas diferenças principais aqui é o clock máximo, né, de bus, ou seja, a frequência máxima que provavelmente o seu 5600X vai alcançar, né, vai ser maior do que a do Ryzen 5500, mas em alguns casos com overclock você diminui essa diferença, né? E principalmente o cache L3. Só para você ter ideia sobre o cache L3 de um processador, no computador a gente tem vários sistemas de armazenamentos, né? Então, quando o computador está funcionando, ele vai pegar os dados do seu HD ou SSD e vai jogar para a memória RAM. E da memória RAM, né, o processador vai recolher os dados. Então, a memória RAM, que é uma memória de acesso mais rápida, vai se comunicar direto com o processador. A questão é que o cache L3 é uma pequena memória que tem dentro do processador também, então a gente tem um pouquinho de armazenamento de dados aqui. Então, quanto mais memória o processador tem, menos ele recruta dados da memória RAM. Eventualmente, o cache L3 é uma memória de acesso muito mais rápido do que a memória RAM. Então, quanto menos o processador recruta os dados da memória RAM, mais performance ele tem. Então, quanto maior o cache L3 de um processador, mais performance naturalmente ele pode oferecer. Fafá, mas por que você está falando do Ryzen 5500 versus 5600X? Cara, a questão de preço deles aqui está muito próxima. Então, olha só, por enquanto eu não encontrei ele na China, no AliExpress, a gente tem ele aqui na Terabyte. Eu tô achando até um valor bom, tá? R$1.000 aqui é um valor bom para um processador desse porte, né? Mas a gente também encontra o Ryzen 5 5600X sendo vendido novo aqui no AliExpress, lembrando que é zero chance de taxa, porque o processador é muito pequeno, a R$1.069. Nesse caso aqui, né, a diferença é que a gente vai ter o processador um pouco mais forte, né, que vai ter o cache maior, que vai ter uma frequência naturalmente maior, e aqui a gente vai ter um processador levemente mais fraco, nem tão mais fraco assim que o 5600X, e já vai vir com o CPU cooler e a garantia. Então assim, provavelmente, né, até lançar esse cara aqui no AliExpress, eles vão ficar bem pau a pau. Então assim, é uma escolha bem difícil, né? Você opta por ter mais performance e perde o cooler box e a garantia, ou você opta por perder um pouquinho de performance e ganhar o cooler box e a garantia. Detalhe é que se você for fazer um overclock no processador, o cooler box que vem com ele não vai servir, tá? Você vai precisar de um CPU cooler diferente, que vai resfriar mais o processador. Bom, analisando aqui o mercado brasileiro, em comparação ao 5600X, a gente tem um custo-benefício puxando, né, pro lado do Ryzen 5 5500, que, putz, tá muito mais barato, né? Essa diferença aqui de 500 conto não corresponde à diferença de performance, obviamente, até porque eles são muito parecidos. Então assim, se a gente esquecer as importações e olhar só o mercado brasileiro, esse cara aqui pode ser sim o processador mais custo-benefício para se comprar no Brasil atualmente. Porém, a gente não pode esquecer que a AMD ela não lançou um processador melhor para concorrer com ela mesma, né? Então ela lançou esse processador 5500 para concorrer com outro processador que está mordendo uma fatia do mercado que a AMD quer morder, né? Que é esse carinha aqui, ó, que é o i5 11400F, que você pode ver que está numa faixa de preço aqui bem semelhante. Core i5 11400F, ele é um processador que também tem 6 núcleos, 12 threads e conta com uma frequência máxima de até 4.4 GHz com turbo boost ligado. A gente tem um TDP de 65 watts, 12 MB de cache, né, o que é 4 MB a menos do que o 5500. Uma outra coisa também que a gente não pode esquecer, né, do processador da Intel é que ele não é um processador desbloqueado para overclock. A Intel ela tem uma linha de processadores que são mais caros, que às vezes são a mesma coisa, só que desbloqueados para overclock. E a linha K, né, por exemplo, se esse processador fosse desbloqueado para overclock, ele teria o nome de i5 11400KF, que ele seria um processador desbloqueado, entendeu? Uma outra desvantagem que pro lado da Intel, né, seria a placa-mãe, né? Então, é o socket aqui da 11ª geração, LGA 1200, que é um socket relativamente novo, que não tá há tantos anos no mercado quanto o socket, que é um padrão de encaixe do processador ali, a Mi4,
4 da AMD. Então você precisa de uma placa-mãe da 11ª geração para o Core 5 e, por exemplo, se você quiser fazer um upgrade depois para um processador da 12ª geração aqui nessa situação, você não vai poder sem ter que trocar de placa-mãe. No caso, com a AMD a gente ainda tem essa possibilidade, né? Apesar de que a própria AMD já anunciou que os próximos processadores da linha 6000 vão ter um socket novo, né? Então talvez você com a geração 5 aí da AMD não consiga passar para a geração 6 por conta do encaixe. Mas tá tudo bem, cara. A gente tem muita opção ainda de processador dentro dessa plataforma. A gente tem ótimas opções na 11ª geração da Intel, mas as opções são bem mais limitadas. Isso para mim seria um ponto negativo. Bom, em relação ao Core 5 11400F e o Ryzen 5500, eu sinceramente tenho um lado ali mais puxado para comprar o Ryzen. Eu acho que ele oferece um maior número de benefícios pelo valor, mas eu realmente ainda não vi na prática o comparativo entre esses dois processadores. Apesar de que mesmo se numa situação em estoque, ou seja, sem mexer nos processadores, né, o Core 5 11400F entregue uma performance melhor do que o Ryzen 5 5500, né? Depois, quando você tiver com o seu Ryzen, né, o 5500, você pode fazer um overclock nele, aí putz, né, tu compensa isso, né, tu ganha mais performance. Com relação também à especificação técnica do Ryzen 5500, né, um processador hoje de 6 núcleos e 12 threads é bom o suficiente para jogar, para fazer live stream. Isso a gente vê, né, no Ryzen 5600G, a gente vê no Ryzen 5600X, né? Então no 5500 também não é diferente. Eu sei que eu falei muita coisa nesse vídeo, mas então hoje para mim, sem sombra de dúvidas, esse Ryzen 5500 é uma opção muito válida, tá valendo muito a pena para comprar, principalmente se você não quer comprar fora. Se você quiser, claro que depois o pai, né, traz o processador pra gente fazer uns testes aí, comparar e tal, e descobrir qual que é o maior custo-benefício do mercado, considerando todas as opções, mercado chinês, mercado brasileiro, né? Você sabe que o pai não tem dessa. Onde tá mais barato, eu tô indo atrás. Ah, tem um outro negócio aqui que eu tenho que mostrar pra vocês, ó. Tá vendo isso aqui, meu amigo? Isso aqui é a quantidade de gente que vê o canal. E hoje a gente tem uns 80 e tantos mil inscritos, cara. Então, assim, se você é uma pessoa que assiste muito o canal, véi, se inscreve aqui, mano. Sabe por quê? O pai tá querendo ganhar uma plaquinha aí de 100 mil inscritos e depois, quem sabe, a de 1 milhão. Mas sozinho não dá, cara. Eu conto com a ajuda de você aí. Se você gostou do conteúdo ou pelo menos acredita que o canal tem um potencial grande de crescimento, se inscreve aqui no canal e vem fazer parte da comunidade. Bom, eu analisei aqui o Ryzen 5500, fiz uma análise fria de mercado, de especificação, mas a gente ainda tem muita coisa para descobrir sobre esse processador. Então, se eu esqueci alguma coisa, também deixa um comentário aí mencionando, pô, Fafá, podia ter falado isso aqui e tal, né? Ou, pô, Fafá, tem um processador melhor. Se tiver, velho, não tem importância, né? A sua opinião também é muito válida aqui, eu aprendo demais nos comentários. O importante é que você viu o vídeo e sabe exatamente onde eu tirei todas as informações. Eu vou ficando por aqui, um abração e até mais. E não deixa de se inscrever, eu tô pedindo de novo aí, porque a gente tá com a meta aí da hora. Vou ficando por aqui, tamo junto.